e a gente avança para a questão de número 8. Vamos trabalhar agora um pouquinho com a banca, ó, Quadrix. Tá percebendo que eu estou fazendo uma miscelânea, né, aluno? Estou rodando bem aí as bancas para a gente, né, ter uma aula bem legal aqui hoje com vocês. Um switch, meu filho, é um dispositivo de rede que conecta dispositivos dentro de uma mesma rede local e encaminha pacote de dados com base no endereço MAC. Vamos lá, meu filho, vamos lá. Isso aqui que eu estou desenhando é a famosa rede de topologia estrela. Sim? Onde aqui no meio eu tenho um equipamento chamado switch, né? Que como é que funciona a switch? É um equipamento que está na camada 2 do modelo OSI, que quando a gente compara ele com o hub, a gente chama de equipamento inteligente. Mas por que, professor, compara com o hub? Vamos voltar um pouco no tempo? Antigamente, o equipamento que podia ficar aqui, aluno, era um chamado hub. Hub era um equipamento burro. Por que burro? Porque o hub, quando uma máquina dessa pediu uma informação para um servidor, o servidor mandava para o hub e o hub mandava para todas as máquinas. Ele trabalhava com aquele famoso sistema de broadcast. Todas as máquinas recebem. Aí só a máquina, obviamente, que pediu, que absorve a informação. Então você gerava muito congestionamento na rede desnecessário. Hoje a gente utiliza o switch, e o switch é chamado de inteligente. Por que inteligente? Porque quando uma máquina dessa hoje pede uma informação para o servidor manda para o switch e o switch encaminha só para a máquina que pediu. Mas por que ele consegue encaminhar só para a máquina que pediu? Porque o switch vem com uma tabela, tá? Uma tabela que guarda os endereços MACs das máquinas. O que é o endereço MAC, professor? É um endereço físico do nosso computador. Bora lá. Todo equipamento, quando ele é fabricado, ele vem com uma placa de rede. Essa placa vem com um endereço físico, um endereço gravado nela, num chip de memória ROM dentro dessa placa. Esse endereço, ele é na hora que a placa nasce até a hora que a placa morre. Esse endereço ele é fixo para o resto da vida. Nós chamamos de MAC address. Não vai confundir com o endereço lógico, que é chamado de IP. Que quando a gente conecta a uma rede, a gente também ganha um endereço lógico chamado IP, que é o endereço que vai endereçar os pacotes para eles poderem, né, seguirem na rede. Então, na realidade, a gente tem dois endereços. O IP, que é o lógico, e o físico, que é o MAC address. E o switch, ele trabalha com endereço físico. Por isso que ele está alocado na camada 2 do modelo OSI, camada de enlace, que é lá que a gente estuda os MAC address, né? Então é por isso que ele consegue, ó, mandar a informação só para a máquina que pediu, exatamente por ele trabalhar com esses endereços físicos, ok? E a questão é muito boa, ela afirma que um switch é um dispositivo de rede que conecta o quê? Dispositivos dentro de uma mesma rede local. Exatamente, o switch é só para rede local, tá? Já muda para o roteador. Roteador é um dispositivo que interliga duas redes. Ele interliga uma rede local com a internet. Por quê? Porque o roteador trabalha com IP. Ele trabalha com endereço lógico. O switch não trabalha com endereço lógico. Ele trabalha com o MAC, tá? Aí ele continua, né? E lá, encaminha pacote de dados com base em quem? No endereço MAC. Perfeito. Questão corretinha, como o Michael Lemos aí de Aquino marcou, boa, certa. Se ele fala IP, estava errado, né? A não ser que seja o switch de classe 3, né? O layer 3, aí tudo bem, que faz o papel do roteador. Mas um switch tradicional, camada 2, MAC address. Perfeito, tranquilidade. Então, bora para a questão. Tá aí um slidezinho sobre o switch para completar seu material aí. Para você ter um material de muita qualidade.